Sejam todos muito bem-vindos ao Malboro AL e hoje eu estou aqui com vocês para nós olharmos o vídeo do Luigi. 5 passos, fone de ouvido, Alt Tab, volume no máximo, prestar atenção e a tão famigerada mão no ovo. Tenho uma excelente experiência com o vídeo. Acabou, não sei tirar isso aqui. Tenho uma excelente experiência aí no vídeo. Curtam, link na descrição dos produtos do Alta Linguagem, do Malboro AL, e-books, livros e plataforma com vários conteúdos e cursos disponíveis para vocês, beleza? Curta, comente, compartilhe e vamos de play. Começar! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Malboro AL. E hoje eu vou falar a respeito dos bebês reborn aí, usando de auxílio de plano de fundo o vídeo do Luigi, que está tratando deste tema. Vamos ver se eu vou conseguir concordar com o Luigi em torno deste tema. Recentemente concordei com algumas coisas do Luigi. E vamos de play, tá? Sem mais delongas, é play na caixa. Vamos lá. De bebê reborn no SUS mostra como uma histeria coletiva da internet muitas vezes se transforma sim em um problema real. Bom, a menos que você não considere um problema real, parlamentares usando dinheiro público e horário de trabalho para criar projetos completamente inúteis que não têm fundamentação nenhuma na realidade. Olá, meu nome é Luigi, bem-vindo ao meu novo canal. Caso você goste dos temas... Fundamento na realidade tem, né? Aqui eu discordo plenamente do Luigi. Fundamento, na realidade, tem. Se tem um número de pessoas. Isso é uma questão do próprio direito e da própria formação dos bens públicos, né? É o problema geral dos bens públicos. Aquilo que não é de ninguém, é de todo mundo, e aquilo que é de todo mundo é de ninguém. Existe uma certa assimetria nessas relações. E o problema é que as pessoas levam os bebês reborns no estabelecimento público para receber atendimento, e o que acontece é uma grande confusão, porque a pessoa vai reclamar que é o seu direito, etc, etc, etc. Ainda mais quando a gente está num ambiente onde existe a questão de reconhecimento, né, de identitarismo. Então, uma pessoa que normalmente não receberia um atendimento ou de uma forma não específica para aquele atendimento, hoje consegue receber. E as pessoas vão lá e elas vão pedir seu direito. Então, pela própria organização jurídica do Estado, isso pelo bem público, pela noção pública, por que essa pessoa não poderia ter um atendimento? A resposta parece ser óbvia, mas não existem mais hoje obviedades, né? Então, pessoas que se identificam como trans, né? Elas podem querer um atendimento como se fosse uma mulher, como se fosse um homem, etc. Né? Existem agora palavras para homens que não menstruam, mulheres que não menstruam. Né? Então, assim, qual é o limite da questão, certo? Porque é uma movimentação psicológica, certo? A pessoa se reconhece de uma determinada forma. E essa pessoa que tem bebê reborn reconhece o bebê reborn como filho dela. E ela paga impostos, ela quer que aquele bebê seja... aquele boneco seja cuidado, né? Então... temas abordados aqui, eu sugiro que você se inscreva e principalmente comente, porque o comentário é o melhor termômetro que eu possa ter para criar ou não um conteúdo aqui para vocês. Mas se inscreve, bora me ajudar a chegar nos 100 mil. Hoje eu quero falar com vocês sobre como o brasileiro ser, no mundo, quem mais passa tempo em redes sociais e mais tem tempo de tela, acaba dando vida ou fortalecendo ainda mais essa política da performance. O que eu chamo de política da performance? Bom, vamos primeiro falar sobre brasileiro e celular. Quando você vai pegar dados estatísticos de uso de redes sociais, nós estamos assim acima da média mundial. Então, nós consumimos muitas redes sociais, né? Muito tempo de rede social, muito tempo de tela. E eu já tratei disso aqui em outro vídeo, onde eu vou para aquela teoria que para mim já deixou de ser teoria, para mim tem muita plausibilidade, que é quanto menor a qualidade de vida da pessoa, maior o tempo dela de exposição em telas, porque essa pessoa não tem tempo livre, ela não tem tempo de lazer, ela não tem tempo para ficar com os filhos, ela não tem tempo para ir ao parque, para tirar uma folga, para tirar umas férias. Então, o pouco tempo que ela tem dentro de um ônibus, dentro de um trem, ou fumando um cigarro ali no horário de trabalho, ela tá com a cara grudada na tela do celular. Isso, obviamente, gera uma distorção do peso, da proporcionalidade do peso das coisas.
Discordo, Luigi. Porque se ela passa esse tempo no celular, ela poderia passar esse tempo no celular conversando com os filhos. Correto? Ela poderia estar conversando com o filho dela para ver como é que as coisas estão. Ela poderia estar falando com as pessoas da família, ela poderia estar estudando. As telas não são um problema. O tempo de tela não é um problema. É o recurso de tempo de tela como ele é utilizado. Então, eu acho que essa forma de olhar para a coisa é só tentando retroalimentar a sua própria perspectiva de mundo. Não existe contrafactuais e teses possíveis de contra-argumentação para o que você está colocando, mas eu estou colocando aqui na mesa para você. A grande problemática é o seguinte: o Brasil ele sempre viveu numa mescla entre ser a 8ª potência mundial em economia, entre 8ª e 10ª econômica, e simultaneamente tem uma população pobre, muito grande, pobre, demasiadamente pobre. Então nós temos polos muito grandes de pessoas ricas, pessoas de classe média alta, em determinados locais, e em contrapartida nós temos locais de muita pobreza e miséria, no Brasil, principalmente no Nordeste, por diversos fatores, N fatores. Monopólio do Estado, controle das prefeituras, principalmente no interior, criando seus currais eleitorais que propiciam isso. A grande questão é que o capitalismo, né, o desenvolvimento, a técnica, ela é um tanto quanto inefrável, né? Não tem como parar ela. E o que acontece é que essas pessoas do interior não tinham televisão, mas o celular, por ser um porte menor e estamos tendo uma capacidade muito maior de acesso a recursos tecnológicos muito avançados, então se você for para pensar TV de tubo, TV de plasma, etc., a pessoa normalmente não tem, mas ela tem um celular. Porque isso é acessível de diversas formas. Sem falar do mercado negro, onde pessoas que roubam o celular acabam vendendo os celulares, etc. E existe esse consumo muito alto de recursos no Brasil. Inclusive, se você for para o interior, as pessoas têm celular e as pessoas também têm remédio tarja preta. Mas elas não têm televisão e elas não têm acesso à educação. Não educação estatal, mas educação no sentido de uma capacidade individual de exercer autonomia sobre a busca do conhecimento em relação à sua capacidade cognitiva, porque foi de forma desvairada, amputando as capacidades do brasileiro de conseguir exercer sua atividade sozinha, autônoma, de estudo e de busca de conhecimento, porque os métodos que foram utilizados para a educação brasileira são extremamente vexaminosos e são capadores de consciência e de capacidade de atuação no sentido de autonomia. Me parece ter uma plausibilidade muito maior acreditarmos que essa pessoa também poderia estar no celular falando com seus filhos, poderia estar estudando, poderia estar vendo outros tipos de conteúdo e elas poderiam estar tendo um outro tipo de consumo. Mas o consumo delas é voltado para uma questão fútil e um distanciamento da sua família. Por que isso acontece? Será que todos esses anos, esses governos que passaram ao redor do Brasil, dentro do Brasil, não causaram problemas e não criaram problemas artificiais, socialmente falando? Será mesmo que nós temos que apelar para essa estrutura, aonde você vai retroagir para suas crenças, ou podemos ponderar de uma outra maneira? Entende? Então, por exemplo, você entra agora no seu feed e tem um vídeo falando de bebê reborn. Você arrasta para cima. Tem outro vídeo, arrasta pra cima. Aí tem um vídeo, sei lá, do Neymar. Aí arrasta pra cima, mais um vídeo do bebê reborn. Arrasta pra cima, um vídeo da Virgínia. Arrasta pra cima, mais... Você vai passar a achar que bebê reborn é um assunto. Você vai passar a achar que, de fato, olha, o Brasil inteiro está dominado por bebê reborns e os hospitais, o SUS, os pronto-atendimento, num país de dimensões continentais como o nosso, todos eles estão com superlotação, enfrentando gravíssimos problemas por conta de pessoas que levam bonecas para o ponto-socorro. Essa distorção da realidade, ela é muito comum e ela, cara, assim, até eu que sou velho de internet, estou há 18 anos nisso daqui, crio conteúdo, eu não vou mentir para vocês, até mesmo eu, por vezes, fico questionando se aquilo que eu estou assistindo, se aquilo que eu estou ponderando é realmente um problema ou não. Ou se é simplesmente uma bolha de algoritmo, de conteúdo, porque o algoritmo funciona assim, quanto mais você assiste um conteúdo, mais o algoritmo entende que é aquilo que você quer assistir, mais ele exibe aquilo pra você. Tá, mas aonde... Eu vou ajudar você, Luigi, a você entender o que é um problema de fato. Um problema só é um problema quando ele pode ser resolvido por você. Se você não pode resolver alguma coisa, não é um problema. É mais ou menos assim que funcionam as coisas. Se você não pode resolver algo, não é um problema. Resolvido está. É bem simples, na verdade. Só que as pessoas parecem... a tipicalidade brasileira é bem extensa, né?
As pessoas não conseguem parar para perceber o que é um problema e o que não é um problema, né? Um problema é tão somente aquilo que eu posso trabalhar em cima, aquilo que eu posso exercer poder sobre. Se eu não consigo modificar, se eu não consigo exercer poder sobre, não é um problema. É um desejo, uma ficção, é uma coisa que tá fora do meu mundo. Se eu não posso agir. É bem simples, na verdade. Faz esse exercício. Se tu vê esse vídeo aqui, faz esse exercício. Eu posso atuar nesse problema? Não? Então não é um problema. Eu posso atuar nesse aqui que eu tô vendo? Não? Então não é um problema. Posso. Não é assim que a gente vive, né? Você acorda de manhã, sei lá, estoura um cano na sua cozinha. Isso é um problema, né? Você vai lá, contrata alguém, ou então você vai lá, desliga a água, tenta resolver. Vai lá, compra um pedaço lá da peça, se for o caso, bota lá, pum, funcionou, acabou. Isso são problemas. Agora, coisas que nós não podemos alterar, coisas que nós não podemos trabalhar em cima, não são problemas. Será que é tão difícil? Onde entra a política de performance nisso? A política de performance, ela começa a partir do momento que as pessoas estão conectadas, as pessoas passam muito tempo em tela, ou seja, essa pessoa, um potencial seguidor e dentro da lógica desses deputados, de políticos e aspirantes a políticos, ela se torna um seguidor para, numa próxima eleição, se tornar um eventual eleitor. Então, eles sabem que essa pessoa ela não vai, e não porque ela é ignorante, não porque isso, porque aquilo, mas simplesmente por conta da imersão em telas e por ele... É por ela ser ignorante, sim. Diversas pessoas têm imersão em tela, por exemplo, pessoas que são programadores. Eles têm imersão em tela diariamente e eles não estão preocupados com o bebê reborn. Grande parte do meu público, aqui no Malbora L, não sei, mas no outro canal, eram de programadores. Isso eram não problemas para eles. Eles têm grande quantidade de imersão. Eu não sei qual é o problema, imersão em tela. Eu não sei qual é o problema de assumir que existe, a ignorância existe. Será que é uma pressuposição estranha? As pessoas são ignorantes? Que de fato o brasileiro é mais incauto e mais desinformado e mais ignorante do que a média do mundo? Será que é algo tão impreciso? Será que é algo tão não correspondente? Como na verdade é correspondente. Existem as mazelas. Tá tudo bem. A partir do momento que você admite que existem pessoas ignorantes, que existem pessoas incautas, que existem pessoas desinformadas, e nada disso é mal, entende? Nada disso é mal. Alguém ser incauto, desinformado, ou ser ignorante, isso per se não cumpre algo como mal. Você, como católico, acredito eu que deve saber isso. Isso não cumpre um regulamento para ser mal. Apesar de isso ser uma coisa ruim em muitos aspectos, não torna a pessoa má. Eu acho que as reflexões, Luigi, pra ser muito sincero, que eu tô vendo recentemente nos seus vídeos, como você tá vindo a ler agora recentemente alguns livros, você tá tentando criar termos, analisar coisas de uma forma mais complexa do que muitas vezes aquelas coisas são de fato. E se essas coisas são de fato tão complexas, você não consegue chegar a uma afirmação tão complexa e geral tão rápido assim, né? Tão abruptamente assim. Eu acho que tem que dar uma freada, cara, e olhar assim, cara, será que isso aqui meu, será que eu tô dizendo aqui, será que é resoluto pra coisa? N problemas que ela tem que lidar quando ela desliga aquela tela, ela não vai acompanhar o desempenho parlamentar dele, ela não vai atrás se ele tá indo, sabe, nas sessões da Câmara, de deputado, de vereador, ela não vai conferir se ele tá votando contra ou a favor de projetos de interesse público. Ele sabe que para aquela pessoa o que importa é o que chega até a tela do celular dela. Então, qual foram as coisas que você recentemente, Luigi, viu do Lula? Ou das pessoas que você votou aí na sua cidade? As votações que você fez. Você consegue acompanhar? É intragável, impossível esse acompanhamento. Porque você exerce o voto em várias pessoas. Muitas pessoas precisam de colinha para fazer voto, né, nas eleições. Você acompanha isso, cara? Você acompanha as movimentações? Você vive focado nisso? É óbvio que o pobre, ou até mesmo que classe média, ou até mesmo você, Luigi,
Não vai conseguir fazer isso, porque não é o seu trabalho. Você só consegue ter essa cobertura se for o seu trabalho. Se não for o seu trabalho, o que vai acontecer é que as grandes notícias, as grandes afirmações movimentadas por alguns grupos vão sair nas redes sociais rapidamente e vários grupos vão sair sentenciando isso e você vai chegar até você e você vai criar uma opinião e vai comentar. Mas no senso geral, cara, existem diversas reuniões, diversas votações, diversas coisas que vão acontecendo ao redor de diversos deputados, vereadores, senadores, o presidente, diversas decisões do ministro. Cara, é um aparato estatal, burocrático, gigantesco, assim, aterrorizante. Por favor, cara. Por favor. Esse não é um problema das pessoas. Não é porque elas estão despolitizadas. Muito pelo contrário. É porque a politização sequer é possível nesse nível. O máximo que vai existir é uma pseudo-conjectura informativa. E não, de fato, uma conjectura informativa real. Porque é impossível. Nem quem tá lá dentro sabe o que tá acontecendo, cara. Essa é a grande parada. Nem quem tá lá dentro sabe em todos os parâmetros o que tá acontecendo. Porque não dá pra saber. A estrutura do sistema é muito ampla. Tão ampla que é por isso que tem tantos vereadores, governadores, deputados, ministros e assim sucessivamente. Se o que importa é o que chega até a tela do celular dela, esse deputado, ele precisa simplesmente entregar esse conteúdo. Então, a gente vive uma época onde deputados, senadores, governadores, presidentes, eles estão mais preocupados. Qual foi a época, Luiz, que as pessoas não eram informadas por influenciadores, por jornalistas, por jornais de decisões estatais? Qual foi essa época, cara? As pessoas que liam o jornal sabiam o que estava acontecendo. Em partes. Porque o jornalista sabia em partes. E essa pessoa que lia o jornal passava para outra, que passava para outra, que passava para outra. É uma necessidade comunicativa, cara. É uma necessidade comunicativa. Preocupado em criar conteúdo do que criar projeto, do que ter atuação parlamentar. Porque o que importa é esse conteúdo, é esse vídeo. Então, se ele, dentro desse contexto, dentro desse cenário de total histeria, com essa besteira de bebê reborn, criou-se a notícia, né, de que mães de bebê reborn estão levando seus filhos para o SUS, e isso obviamente causa uma indignação, né? Imagina que você, que passa aí por um atendimento no SUS, principalmente quem é mãe, quem é pai, já enfrentou fila de posto de saúde, falta de leito de hospital, foi maltratado por profissionais de saúde. Imagina que você está lá e você começa a receber essas notícias. Que as pessoas... Você vai ficar indignado, se isso fosse verdade, claro. Mas você começa a ficar indignado, você fala assim, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Aí os deputados se apropriam dessa tua indignação, dessa tua histeria, por algo que não existe, e lançam a solução. Não, a partir de hoje está proibido o atendimento de bebê reborn no SUS. Assim, eu não consigo falar isso sem rir. E isso... Como assim, histeria em cima de algo que não existe, sendo que tem pessoas que levam bebê reborn? Cara, se tem um caso, existe. Se existe, as pessoas estão preocupadas com a diluição disso, dessa capacidade de existência. Porque eu não sei se você percebeu, Luiz. Você está falando da questão algorítmica. Essa questão algorítmica, ela se distribui. Qual é o número de pessoas que tinham bebê reborn antes? Não sei se você sabe. Bebê reborn é um movimento de pessoas que têm esses bebês, essas bonequinhas e tal, há mais ou menos 20 anos, cara. E agora, nos últimos tempos, as pessoas estão começando a aderir mais e mais e mais. Quando isso virou massificado, mais pessoas terão. E nós temos um boom de consumo de bebês reborn. É por isso que abrange uma noção de mercado e começam a aparecer diversas pessoas. E essa abrangência do aumento de número de pessoas que têm bebê reborn vão gerar com que outros casos de pessoas que têm uma certa corruptela cognitiva,
de achar que aquilo ali é uma criança mesmo, até mesmo para atuar no roleplaying, ou até mesmo o número de visualizações que um determinado canal pega, um determinado vídeo pega no TikTok, no Instagram, pega, sei lá, 16 milhões de views, um vídeo desse. De um roleplaying que uma mãe de bebê reborn tá fazendo, que às vezes a pessoa nem acredita aquilo, mas tá fazendo uma brincadeira, um roleplaying, assim como cosplay, etc. E outras pessoas veem uma possibilidade de fazer aquilo também para uma construção de conteúdo que vai afetar pessoas que têm problemas cognitivos, que vão, de fato, levar seus bebês, seus bonecos, no SUS. E existe uma preocupação geral em torno disso. Porque é um bem público. Se é público, é de todo mundo, Luiz. Se é todo mundo pode opinar. Se fossem hospitais privados, as pessoas não estariam ligando tanto. Mas é na questão pública. Porque se todo mundo, eu tenho que opinar, eu posso opinar, eu acho isso injusto, eu passo tanto tempo, eu pago isso. É o problema dos recursos, o problema dos recursos dentro do meio público, cara. Dos bens públicos. Por favor, cara. Por favor. Se o algoritmo tá movimentando tanto assim, vai aumentar o consumo de pessoas que têm um bebê reborn, cara. E essa é a preocupação das pessoas. Se tem pelo menos um caso, existe. Se existe alastrado na sua conjectura que do algoritmo, mais pessoas terão. Isso gera visualização, isso gera like. Algumas pessoas vão fazer. Quanto mais pessoas fizerem, mais isso vai se disseminar. Mais pessoas vão ter, mais pessoas vão levar. Isso acontece, cara. Tá tudo bem, cara. Eu acho que é uma decisão irracional. Acho, mas a própria estrutura estatal, a própria noção positivista é irracional per se. Pós-positivista também. Já é propriamente dito irracional. Na verdade, muito racionalizado, que gera esse tipo de problema. Obviamente gera uma espécie de aclamação popular, porque, nossa, finalmente nos livramos desse problema. Então, olha, é um não problema criado, gerado pelo consumo de rede social. E uma solução criada que sequer vai ter, sei lá, debate na Câmara dos Deputados, imagina assim, parando a Câmara dos Deputados para debater isso, para um problema que não existe. Então a sua histeria, ou a sua crença, né, porque chega um ponto que é quase uma questão de crença. As pessoas querem acreditar que aquilo é verdade, porque elas não podem ter perdido tanto tempo da vida dela consumindo conteúdo, e alguém falar para elas, ó, presta atenção, isso não tá acontecendo, né? Elas querem acreditar, e isso, eu não tô falando da boca para fora, vocês sabem que isso daqui é o germinho ali de muitos extremistas, que eles não querem voltar atrás, eles falam assim, não, tudo isso aqui que eu tô acreditando não pode ser mentira. E aí o deputado, ele cria uma solução para um problema que não existe. Quando eu fiz um Reels muito interessante, alguns comentários, eu fiz um Reels sobre isso, falando, olha, os problemas da saúde pública no Brasil, o problema do SUS não é bebê reborn, é falta de leito, é falta de... são as péssimas condições de trabalho, as longas e exaustantes condições de trabalho de profissionais, de enfermeiros, de médicos, é o sucateamento do espaço público, enfim, são problemas reais que qualquer um aqui... Não, o problema do SUS não é esse, não. O problema do SUS é o problema dos bens públicos, Luiz. Isso é um problema geral de bens públicos. Você pode aumentar os leitos e o dinheiro gasto não vai ser suficiente dos leitos, porque vai faltar de outro lado, e assim sucessivamente. Porque não existe, dentro da noção de cálculo econômico, a capacidade de precisão em torno dessas questões. É só isso, cara. Mesmo a tentativa de stakeholders do público-privado, que é a única forma de conseguir criar certa efetividade nisso, nem mesmo isso é suficiente. Porque o problema permanece da parte pública e o enviesamento privado também, da própria noção individual de preocupação. É só esse o problema, cara. Não precisa ficar tentando falar um monte de coisa que tu acha que... Não precisa disso, cara. Sinceramente, não precisa disso. Você nem liga tanto pra isso. Lembra o que eu falei no começo do vídeo? Se você não consegue mudar, não é um problema. Mas é legal falar que se preocupa. Eu entendo. Sendo de esquerda, etc. É legal você falar que você se preocupa, você falar desses problemas e tal. Nossa, como tem uma preocupação. Mas, desculpa, não tem, não rola. É sério. Que já usou um postinho, o SUS, embora a gente o defenda, a gente não pode deixar de apontar os seus erros. Esses são os problemas reais do SUS. Mas aí, eu pensei assim, bom, aqui eu tô tentando partir de uma racionalidade. Falar, gente, esse problema aqui não é um problema.
Mesmo que uma mãe de bebê reborn, eu não gosto nem de ter mãe, um dono de boneca, foi até um hospital, encheu o saco lá. Pode usar mãe de bebê reborn, não tem nada não. Lembra da questão identitária? E assim, eu torço. Sério, eu tô torcendo de verdade pra que isso entre na questão identitária. E que você não falar mãe de bebê reborn seja um crime. Eu, de fato, tô torcendo pra esse dia. Pra mim, vai ser a consolidação máxima do que é o identitarismo. E eu acho que não tá tão longe, não. Não acho que tá tão longe, não. Espero que se torne. Espero. Assim, num país de 200 milhões de habitantes, é um nada, gente. Isso é um nada. Ah, beleza, que merda, nossa, que idiota, né? Vamos dar aqui os adjetivos que vocês quiserem. Agora, isso é um problema para um deputado federal com mais de 100 pau. Luigi, você sabe quantos por cento da população brasileira é transexual? Em relação a 220 milhões, é nada. Mas tem deputado preocupado com isso, não tem? Você também é preocupado com isso, né? Eu lembro do vídeo seu falando sobre essa questão da transgeneridade, onde você falou que no churrasco tava conversando com um amigo seu. Não é atrás, não. Eu acho que era sobre questão de autismo. E um amigo seu chamou você pro canto e tal, explicou pra você a questão autista. E também teve essa questão trans, que você parou pra pensar a respeito disso, do sofrimento psicológico. Você acha que muitas dessas mães de bebê reborn não tem questões psicológicas envolvidas também, não? Eu realmente espero que o pessoal identitário se agarre nisso. Realmente espero. Todos os argumentos que você usa para essa noção trans, que é uma parcela ínfima da população brasileira, onde o pessoal, certas pessoas do PT, certos grupos da esquerda, como você também, como João Carvalho, como Gaio Fato, como Ian Neves, todos vocês falam sobre essa questão trans. É uma questão muito pequena. Vocês falam dessas questões. O problema é que é muito estranho ver você reclamando. Como se defende essas pautas? Ver você reclamando dessa questão. Porque é uma quantidade ínfima da população, etc. Só sou errado, só sou estranho, tá ligado? Parece um cara de direita falando. Eu não consigo usar essa palavra elo. Eu não consigo chamar essa pessoa de homem ou de mulher. Não consigo chamar de mulher que não menstrua. É a mesma situação, cara. É a mesma situação. Também posso falar que é um sofrimento psíquico da mulher que não consegue ter filho, que não se adequou à estrutura do capitalismo. Tudo isso, cara. Dá pra adequar qualquer coisa. É estranho, é estranho. Por mês de verba e gabinete. Você realmente acha que isso daí é um problema para a Câmara de Deputados do Brasil? Substitua isso por qualquer argumentação contra transexuais, tá, pessoal? Você também pode fazer esse teste, tá, Luiz? Igualzinho o retrato do influencer de direita falando da transexualidade. Pode botar o Pavinato aí. Falando de boiceta. Pode botar o Pavinato aí. Vai dar igualzinho, cara. Doideira, né, velho? Doideira, Luiz. Doideira. Sério mesmo. Parar e ter uma sessão sobre isso? Pra mim, eu falei, bom, agora eu tô trazendo tentando jogar a bola pra baixo, que as pessoas vão concordar, né? Porque para ser o meu. Mas pra minha surpresa, algumas pessoas. Não que todo mundo é obrigado a concordar comigo, mas isso aqui eu tô falando de uma questão real, eu não tô dando opinião, né? Tá. Está certo, deputado. É realmente importante que não se atenda no SUS, porque vai que alguém vai lá levar a boneca. É importante que seja proibido. E eu respondi assim, olha, então vamos criar também aqui uma lei que proíba o atendimento sei lá, no SUS de extraterrestres. Eu não quero chegar no SUS e ter um ET lá na fila, ter o ET Bilu na fila. O problema disso, Luiz, é que o SUS é um programa universal, né? O extraterrestre se encaixaria, porque é universal.
problema, Luiz, é que a gente não tem ET assim, tá? Tem pessoas que têm bebê reborn. Tipo, se for fazer uma analogia, seria melhor, sei lá, não levar quem tem bonecos Max Steel, tá ligado? Mas ET não complementa a noção da analogia, não. Foi bem ruim mesmo. Porque não tem ET, tá ligado? É foda. Lembrando que se você, tipo, ET de vaginha foi, né, atendido, né, dos médicos. Então, sei lá, já meio que é atendido assim, tipo, se existe, né? O ET de vaginha, se fato existiu, foi atendido, né? Pra minha filha, tomando lugar na minha filha. Ah, mas ET não existe. Bom, boneca reborn indo pro SUS também não existe, pô. Existe, pô. Tem gente levando, pô. É porque existe a diferença entre não existir ET, existe bebê reborn. Acabou a analogia. Se tem bebê reborn e mães de bebê reborn, então elas podem levar no SUS. Não tem ET, não dá. E tem pessoas levando. Você pode dizer que é uma, duas, três, concordo com você que são poucas. Agora, eu pessoalmente acho que isso é uma puta lei, eu sou anarquista, eu sou libertário, cara. Caguei pra tudo isso. São por onde vocês que acreditam nesta merda de Estado, que se fodam lá pro caralho. Caguei. E mesmo assim vocês estão concordando. E quando essas... Então, assim, Puta argumento. pra mim, a grande questão toda desse não assunto que se transformou o bebê reborn, que é um assunto que não tem nada de orgânico, assim, ele vai sendo construído muito por conta de como a internet ela amplifica determinados assuntos. Mas é orgânico, pô. Na internet é orgânico. Tu acabou de falar que a pessoa vai rodando e vai aparecendo. É clique, Luiz. Tu sabe como é que funciona, pô. Muito por uma questão de consumo, então quanto mais você consome, mais você vai ser exposto. Então é orgânico, Luiz. Quanto mais eu consumo, mais eu vou sendo exposto. É orgânico. Aí você começa a compartilhar aquilo e tal. Isso gera também um efeito que hoje em dia eu costumo chamar, a gente há muito tempo atrás a gente chamava de baits, né? Que eram conteúdos baits. Hoje eu acho que eles são mais bem elaborados, mais sofisticados, que é o rage bait, que são conteúdos. O bait, basicamente, assim, quando a gente brincava, o bait era mais pra tirar um sarro, né? Sabe? Uma bobagem. O rage bait hoje, dado a monetização das plataformas, né? Então as plataformas YouTube, TikTok, Twitter e Facebook, né? O Instagram ainda não, eles pagam por visualizações. Então, dado esse contexto, ele aumentou e sofisticou os baits. Então, hoje é o rage bait. Então, o rage bait ele é feito exclusivamente para gerar indignação. É para você ficar indignado, é para você ficar assim, empolvorosa. Então, a pessoa tá lá, nervosa. Por exemplo, eu vi o pessoal foi lá, acho que pegou umas bonequinhas, colocou umas roupinhas, umas mochilinhas, e falou, olha aí, ó, na cidade tal, criaram uma creche com dinheiro público para bebê reborn, e as pessoas simplesmente acreditam. Sabe? As pessoas não questionam mais. Sabe? Eu não quero ficar costurando assuntos aqui, mas isso, ao mesmo tempo... Que bom, cara. Por favor, que isso se torne real, cara. Não sei se... Provavelmente não é real, mas por favor, se torne. É preocupante numa questão política, né? Porque esses deputados, esses políticos, eles vão se apropriar disso. Não acho que essas pessoas são inocentes, que eles estão fazendo isso porque eles realmente são preocupados com os bebês reborns, assim, atendendo. Não, eles sabem que eles são preocupados com o eleitor, com o seguidor e depois, em consequência, com o eleitor. Mas essa falta de critério das pessoas hoje em dia, de acreditar e ponto final. Então assim, o cara vai lá e posta uma foto de 5 bonequinhas com uma mochilinha. Fala assim, olha só, criaram uma creche aqui para essas bonequinhas, aqui em Campininha do Oeste, no interior do Paraná. Eles acreditam. É o suficiente para você acreditar. E acredita e espalha. Sabe? Tipo assim, cara, pera lá. O que eu quero chamar a atenção aqui de vocês é, vamos tentar jogar a bola no chão. Eu sei que é difícil na internet fazer isso. Aqui, pessoal. Eu fui até procurar isso. De fato, existem relatos aqui. Tem um jornal aqui, não sei o que vocês querem dizer que é fake news, e pode de fato ser, mas é uma denúncia em relação ao próprio jornal. Mas aqui tem uma notícia sobre isso, tá? O Cristiano Caporeso, do PL, surgiu após relatos de solicitações de atendimento a esse tipo de boneca nos serviços públicos de saúde. Foi relatos e solicitações de atendimento. Então isso muito provavelmente está lá no SUS, os relatos. Algumas pessoas fizeram relatos e houve também os requerimentos de atendimento para bebê reborn. Tá, Luiz? Você pode dizer que são poucos, mas existe. Cara, tá.
Alguém foi lá, levou 4 bonequinhas e queria uma creche. Tá, é só uma pessoa idiota, assim, sabe? Acho que o problema de creche no Brasil é algo muito maior do que alguém indo lá encher o saco, assim. Beleza, num país de 200 milhões de habitantes, você pode... O problema desse argumento, Luigi, é que isso segue também pessoal... também o pessoal trans é uma quantidade bem pouca de da população brasileira. Esse é o problema, cara. Todo tipo de absurdo. Enfim, e esses absurdos são excelentes para deputados. Quando eu estava pensando nesse vídeo aqui, eu lembrei de um assunto que mostra muito, que expõe muito essa ideia da política de performance sem base material e sem soluções. Né? Porque eles propõem coisas absurdas para problemas absurdos e fica por isso mesmo. No final de 2023, 23, a gente teve aquela tragédia lá, que envolveu uma moça, envolveu a Choquei, o Whindersson Nunes, e uma coisa que escalou muito na internet, nessa dinâmica, a moça acabou tirando a própria vida. E eu me lembro muito bem que naquela época alguns políticos chegaram a fazer placa, Jéssica, né, você não será esquecida, não, que isso não vai ficar por isso mesmo, o caso da Jéssica, vamos pra cima e tal. Aconteceu alguma coisa? Deu algum fruto? Mas daí não pode, né? Vai fazer o quê? Vai ter que regulamentar a internet. Eles vão entrar de cabeça nesse debate de regulamentação das redes sociais? Para isso daqui não continuar, sabe? Não vão. Então, assim, o problema real é, vamos debater uma regulamentação das redes sociais. Para que desde pessoas físicas, até mesmo vocês, criadores de conteúdo, possam ter meios legais, concretos, para se proteger, etc e tal. Vamos debater? Não, não vamos. Aí é um problema do mundo real, a gente não quer. Vamos ficar fazendo cartaz aqui, fazendo vídeo, fazendo reels e tal, que é uma performance. Por quê? Porque quem compartilhou e curtiu esses posts, você acha que hoje eles se lembram disso e estão lá cobrando? Ô fulano, há 2 anos você levantou uma placa, você fez um escarcéu na internet, e aí, que pé que dá isso aí? Protocolou algum projeto? Organizou aí alguma frente parlamentar? O que você fez? Não, eu levantei um cartaz. E vai ficando por isso mesmo. Então é isso, pessoal. É dinheiro público, é tempo de trabalho, é energia gasta. E a gente tem que começar a tomar cuidado com aquilo que a gente está se indignando de fato, se isso é algo. Vocês lembram, só para encerrar o vídeo aqui, lembra ano passado, que teve NPC. E, assim, as pessoas tratavam aquilo como se fosse um apocalipse. Era a coisa mais urgente. Não, agora passou de todos os limites. NPC, agora o mundo acabou. E a turma ia lá na live, tá? A minha live é um bom antídoto contra a histeria, tá? Recomendo que vocês assistam. Eles iam na minha live, Luigi, agora, NPC, essa geração. Eu falei, gente, calma. É um meme, vai passar. Um viral, na verdade, né? Nem meme, é um viral, vai passar. Aí passou, pronto, ninguém mais fala disso. Adiantou vocês ficar todo mundo achando que o mundo ia acabar? Mesma coisa das bebê reborn aí. Gente, enfim, é isso, né? Ano que vem tem eleição, a performance vai torar. Tá, vamos lá. Luigi, o meme passou, as pessoas foram embora ou elas continuam? O meme passou, as pessoas continuam e agora elas estão falando de bebê reborn, que são mais ou menos as mesmas pessoas. Então o problema existe, continua. Não deixou de existir. Não? Acho que o raciocínio é mais ou menos assim. Todas essas modas que você falou, etc., elas vão embora, mas o público resiste. Ele continua. E aí vem a próxima, e 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 assim sucessivamente. Estamos agora no Bebê Reborn e você reclamando. Então acho que é mais por aí mesmo. O segundo ponto. Fico feliz que o Luigi agora tenha virado social-democrata, né? Agora ele vai apoiar a noção racional das estruturas governamentais para tomar conta e reger os problemas sociais e tal. Tá saindo da noção de revolução, né? Continua sendo a mesma merda de ideia, uma ideia muito parecida, né? Mas pelo menos tá saindo da noção de revolução e agora tá apoiando o Estado eficiente, racional das estruturas, né? Um Estado liberal, né? Consegue efetivar racionalmente as preocupações reais e não ficar não ficar preso nas estruturas revolucionárias, né? Impressionante. Pelo menos virou social-democrata, que é mais ou menos o que acontece mesmo. Terceiro ponto. Isso é um problema?
Eu posso fazer alguma coisa? Não? Então não é um problema. Eu posso fazer alguma coisa? Então é um problema. Se eu acho que é um problema, vou lá e faço o que eu posso fazer. Se não, não faço. É tão difícil isso. Agora eu me impressiono com o Luigi falando disso. Porque o que mais tem também, tanto do lado direito como da esquerda, é essas mesmas preocupações vãs. Só acho que tem que ter um pouquinho mais de raciocínio em prol daquilo que você defende. E aí você entender que muitas das coisas que você defende se adequam à própria noção das mães de bebê reborn. Torço para que elas se incluam, que as pessoas continuem. Muito provavelmente as pessoas vão continuar zoando, essa questão do bebê reborn vai cada vez expandir mais. E daqui a pouco aí, quem sabe, não tá junto com o movimento identitário na questão do bebê reborn. Vamos ver se isso vai postergar. Se postergar, vai ter que defender uma hora ou outra. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos vocês por mais um vídeo aqui. Curta, comente, compartilha, tamo junto. Faz o L, valeu.